Olá, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos vocês. Eu tô passando por aqui hoje para conversar sobre a importância dos trabalhos coletivos. Bom, para quem já me segue, para quem está na minha lista de transmissão, enfim, para quem já é cliente, sabe que agora, nesse mês de abril, mês 4, eu tô propondo vários trabalhos coletivos. Trabalhos, inclusive, gratuitos, trabalhos com valor de contribuição mínimo, curso de 2 dias, trazendo várias iniciações muito especiais. E primeiro, eu quero trazer aqui por que eu estou fazendo isso agora. Bom, o ano começou. O ano astrológico começou. E quem trabalha com as energias e quem se trabalha com elas percebe que a diferença é nítida. Do antes ano novo astrológico e pós, né? Quando a gente entrou em Áries. Nós saímos de uma regência de Saturno. Saturno é o avô. Saturno, ele rege as estruturas. Saturno, ele tem uma característica que parece pra gente que é mais lento. Mas também tem aquilo, né? O que você ganha em Saturno, você não perde, né? Porque assim, é um processo. Saturno é um processo, é um amadurecimento, é um revisitar suas estruturas, as bases sobre as quais você está construindo a tua vida. Então, consequentemente, Saturno mexe demais com o primeiro chakra, né? Com o chakra básico. Saturno traz pra gente uma revisão das nossas escolhas. Enfim, isso foi nosso ano passado. 2025 entra, o ano astrológico chega, e a gente entra numa regência de Júpiter. Júpiter é o adolescente, né? Júpiter é a velocidade. Júpiter é o movimento. Júpiter é a realização, inclusive financeira, gente. Inclusive financeira. Um ano regido por Xangô. Um ano que eu acredito que para a justiça e para as questões da justiça vai ser muito favorável. E com muita energia, né? Se você pensar bem, o ano tá virando assim, logo logo já é Páscoa, né? Ontem era Réveillon, agora já é quase Páscoa. Então, tem muita energia disponível. E tem muitos curadores no mundo inteiro fazendo vídeo, fazendo live, fazendo reels, fazendo story, falando sobre a necessidade de você se reconectar. De você cuidar da sua energia mais do que nunca. Para você poder aproveitar esse fluxo abundante que se abre nesse momento para todos nós. Para todos nós. Porque quando você muda a sua vibração, primeiro, né, quando você muda a sua atitude, você muda os seus pensamentos, você doutrina os seus pensamentos. Você muda a sua forma de se sentir. Você pode olhar para um problema e pensar em como você está se sentindo amaldiçoado da porta para fora naquele momento. Assim como você pode olhar para o mesmo problema e pensar no que você pode fazer, tendo atitudes práticas que vão tirar você daquele lugar. Durante muito tempo, isso é comum porque a gente vem de uma era de peixes, né? Nossos pais, nossos avós, os nossos registros ancestrais, eles traziam muito ainda essa ideia de que o divino estava separado do humano e que a gente precisava se elevar para acessar frequências divinas e conseguir o grande milagre. Numa era de Aquário, que também fala de movimento e também fala muito de coletivo, o milagre é você. Então, se eu acendo a minha vela e eu peço iluminação, o processo natural não é que no dia seguinte Mãe Maria se manifeste na minha frente, me trazendo todas as respostas e me trazendo um mundo. Quando eu peço iluminação, eu peço para que o divino possa me iluminar. E na iluminação, eu peço aquilo que eu preciso
para movimentar a minha vida, o meu trabalho, para que eu chegue no objetivo que eu quero ou que tem a ver com o meu propósito. Eu falei sobre isso no vídeo passado, da minha resistência com as redes sociais, né? De fazer vídeo. O meu Mercúrio é em Capricórnio, então é difícil para mim estar aqui falando sempre. Mas aí tivemos ritual de conselho kármico. Foi o primeiro vídeo que eu fiz depois de muito tempo, falando sobre a importância daquele ritual. E uma das coisas que eu pedi foi para que eu pudesse expandir meu trabalho, alcançando o maior número de pessoas que fosse possível e para as quais eu pudesse ser contribuição com esse trabalho que eu faço. Muito bem, fiz a minha carta, entreguei e no dia seguinte eu acordei entendendo que gravar vídeo era importante para que eu pudesse alcançar o maior número possível de pessoas. Para que todas as pessoas que se alinhassem à minha energia pudessem chegar até esse trabalho. Não até mim, né? Mas até ao trabalho que eu faço, que é um excelente trabalho. Então, assim, isso passa pela iluminação. Isso passa por você se iluminar. Então, as oportunidades do novo ano, gente, são incríveis. Quem já é meu aluno, quem já é meu cliente, a gente vem falando muito sobre isso há um tempo, né? Desde o ano passado. É um ano de muito movimento, de muita energia, onde a gente está conseguindo acessar códigos. Olha, eu trabalho com os raios há 5 anos, eu nunca tinha divulgado um workshop de iniciação dos raios em 2 dias. Quem é que me conhece sabe, as minhas jornadas vão de 7 meses a 1 ano. É a primeira vez que eu faço nesse formato. Porque eu entendi que a gente precisa ativar códigos no maior número de pessoas possível, no menor tempo possível, para que você já entre nessa vibração. E aí você vai descobrindo o caminho da sua auto-iluminação também. Porque os processos servem para isso. Ah, os cursos só são para quem trabalha com terapia? Claro que não. Quando eu fiz a minha primeira vivência, eu não trabalhava com terapia, eu fazia administração, podia trabalhar com comércio exterior. Eu fui para o caminho para me autocurar. Eu fui para o caminho levada por uma dor muito grande e eu precisava de um motivo para continuar vivendo. E foi assim que eu cheguei nesses trabalhos que eu faço hoje. Até que em algum momento, aquele trabalho, e eu comecei pelo xamanismo, se tornou o grande processo da minha vida e eu queria dedicar todos os dias, todas as horas, toda a minha potência financeira para me aprofundar cada vez mais. E foi assim que eu mudei a minha realidade. E aí fui buscar pelas formações e hoje sou terapeuta holística, trabalho com jornada, condução de roda, processo de desenvolvimento pessoal. Me desenvolvo a cada dia. Não tenho o menor problema de falar das minhas vulnerabilidades, porque sim, elas são minhas também. E o grande processo é o processo que nos leva para o melhor que a gente pode chegar. Então, quando eu começo falando da velocidade da energia desse mundo, né, desse processo de agora, desse ano, e que vocês que já me seguem vão ver nitidamente a minha diferença, né, a quantidade de trabalho que eu estou propondo, trabalho gratuito, trabalho com valor de contribuição, trabalho, enfim, é para que você possa se integrar cada vez mais nesse processo da autoexpansão. E aí, eu queria hoje falar principalmente sobre a importância dos trabalhos coletivos. Ah, eu acho chato porque é longo, porque são 2, 3 horas, tem um monte de gente falando, eu não estou podendo trazer só as minhas questões. Gente, eu vou falar aqui hoje o que eu venho falando para os meus amigos, para os meus alunos, para os meus clientes, o que eu trago para a minha vida e que me motiva a fazer cada vez mais trabalho coletivo. O coletivo tem uma força que o individual não tem. Vamos entender uma coisa muito importante. Um trabalho não é melhor do que o outro. O trabalho importante é o trabalho que você precisa naquele momento.
Isso eu sempre falo e é verdade. O trabalho individual, você chega num trabalho individual porque você tem alguma questão que você precisa trabalhar. Todo mundo que vem para o trabalho individual sabe, reconhece. Ah, Márcia, eu estou vivendo processos de ansiedade. Márcia, eu estou repetindo padrões de relacionamento. Márcia, meu dinheiro é o mesmo dinheiro a vida inteira e de repente ele não está dando. Márcia, você sabe por que você está vindo. Isso é maravilhoso. Você vai vir pelo motivo que te traz. Ao longo do seu processo individual, você vai mergulhar aí num monte de motivos e você vai chegar aonde você precisa chegar. O processo terapêutico não é um processo curto. Eu não trabalho com milagre, né? É um processo de desenvolvimento. Você vai chegar numa frequência, eu vou instalar frequências novas, você volta para sua casa, você volta para o seu processo. 7 dias passa, a gente se encontra novamente. Teve processo? Teve. Qual processo? Vamos mediar esse processo. Não teve processo? Perfeito, vamos nos aprofundar mais. Processo terapêutico comigo dura pelo menos 3 meses. Menos do que isso, você vai estar jogando seu dinheiro fora. Não vale a pena fazer. Não vale a pena você querer fazer uma sessão que vai mudar a tua vida. Eu estou há 10 anos me trabalhando e a minha vida ainda está se transformando. Não é sobre isso o meu trabalho. É um processo onde você vai ter ancoramento, apoio e informação para se autocuidar. É com isso que eu trabalho, para começar. Então, quando você vem para o individual, você sabe o que você quer trabalhar. Quando você vai para o coletivo, você pode saber também. Mas a força que um trabalho coletivo tem, a força de uma roda quando ela é formada, você vai ouvir na fala do seu amigo uma questão que você também carrega e que você nem por um segundo associou ao seu processo individual naquele momento. Você vai mergulhar de uma forma... Ah, eu tenho dificuldade de meditar, eu tenho dificuldade de canalizar, eu tenho dificuldade de visualizar, eu tenho dificuldade, né? A pessoa não vem, eu acredito, mas eu não me concentro, eu não sinto nada, eu não vejo nada, porque a gente também está muito vinculado a essa ideia de que para o trabalho acontecer você tem que ver muita coisa. O trabalho acontece porque você se colocou nele. Ou você ver alguma coisa tem a ver com o teu sistema de crença, tem a ver com as portas que você abre, tem a ver com quanto você consegue confiar. É um processo também. Então, quando você vem para o coletivo, você reverbera a força do coletivo. É a minha guiança, é a sua guiança, é a guiança de todos nós. Você abre dentro de um trabalho coletivo portas que em 10 trabalhos individuais, de repente, você não vai conseguir acessar. É uma oportunidade. Então, não menosprezem o trabalho coletivo. Por que ele tem um valor de contribuição de R$ 77,00 no nosso ritual de lua? Por que ele é gratuito? Porque ele é menos? Não. Quem me conhece sabe que eu não faço diferença entre o trabalho de 1.000, de 5.000 e o trabalho de R$ 0,00. Eu geralmente entrego muito mais do que eu proponho, porque eu trabalho com o propósito que movimenta a minha vida. Existe troca financeira? Claro, claro que sim. Primeiro porque a troca financeira, ela é potente, não tem problema nenhum em ter troca financeira, né? Eu trago o meu tempo, o meu conhecimento, o meu preparo, a minha disposição. Você traz a troca financeira, a sua disposição, o seu tempo, a sua fé, a sua vontade de se trabalhar. Mas por que é um valor menor? Para que não seja um obstáculo para que você possa chegar. É para isso que ele é gratuito. É para isso que ele é valor baixo. Não é porque ele é menos importante. Não é porque é uma bobagem que a Márcia vai ficar lá fazendo 2, 3 horinhas do dia dela. É porque a gente faz para que o maior número de pessoas possa ser acessada por esse trabalho. Porque eu acredito nesse trabalho. E eu sei que ele vai te levar para um lugar melhor. Então, você passa a movimentar a sua vida de uma forma diferente. Então, assim, eu vou fazer mais vídeos explicando cada trabalho que eu divulguei. Mas eu quero falar da importância do coletivo. Aproveitem a oportunidade. Façam. Eu vou colocar o link na bio. Clica lá. Márcia, quero participar do Ritual da Lua. Coloca seu nome. Venham, se organizem. O coletivo é bom demais. Então, eu tô aqui hoje para falar sobre isso com todos vocês.
Vamos aproveitar as oportunidades que o campo abre, porque elas são maravilhosas. E é o que a gente planta agora que a gente vai colher lá na frente. Não adianta você querer sentar num jardim florido de uma vez só. Não porque não tenha possibilidade para isso, claro que tem. A gente vive num mundo de infinitas possibilidades, mas nós ainda somos duais, nós ainda estamos na terceira dimensão, nós ainda temos muitas crenças para trabalhar. Por isso que muitas vezes a gente precisa de um caminho um pouco maior. Mas é um grande caminho. Se inscrevam nos trabalhos, não deixem de participar. Vai ser maravilhoso, tenho certeza. Sejam todos muito bem-vindos sempre. Até o nosso próximo encontro. Excelente dia para todos vocês.